poética à doutora Isabel, nós já nos cruzamos, se calhar não se lembra de mim, mas acho que já nos cruzamos na apresentação do outro livro. Provavelmente andamos sempre nisto. Sim. No livro da poética, sim. E obrigada a todos os que tiraram um bocadinho da vossa tarde lá para estarem aqui comigo e com a Maria. Eu vim de Lisboa, a Maria veio da Figueira da Foz e Por acaso vim do Porto. Vim de Itália ontem. Ontem estava a Itália. Ok. E obrigada, Rui, porque, como eu disse, quando cheguei já tinha saudades de vir aqui. E fiz questão de estar aqui hoje realmente para matar saudades da Unicep, para estar um bocadinho também com a Maria e para matar saudades deste espaço. O último livro da poética não estiveste cá, teve só o Pedro, só o eu. Sim, sim. Com pena, mas nem sempre é possível. E agora estamos no 50º aniversário de Camões, impossibilidades não façais, não é? Ok. Então, começa a Isabel, não é? Pronto, muito boa tarde a todos os presentes e àqueles que, não estando presentes, estão naturalmente a pensar em nós, muito particularmente na Maria. Eu tive a ocasião de olhar para este livro ainda sem este suporte, e este suporte de facto valorizo manifestamente, porque estas coisas das novas tecnologias, a pessoa trabalha um bocado no éter, não é? E, portanto, não tem, e a mim ainda me faz falta, ou não sei se é ainda, se já me faz falta, há gente a quem não faz, o suporte de papel, o objeto do livro é para mim extremamente importante, as sensações que o livro desperta. Pronto, eu li, portanto, como vos disse, este livro em suporte informático e depois redigi alguma coisa sobre ele para fazer uma surpresa à Maria, que pedi à nossa comum amiga Nassalete Miranda que publicasse no jornal As Artes Entre as Letras. O que é que isto quer dizer? A Maria não sabia, devia estar a pensar coisas de mim, porque ela mal me conhece, e eu insistia imenso, queria os dados bibliográficos, queria a editora, queria o ISBN, queria mais não sei o quê, e ela devia estar a dizer que tinha pirado, mas não pirei. Era mesmo para... só que isto foi garantir que não tínhamos ainda. Para fazer a surpresa da publicação. Eu entusiasmei-me com o livro, entusiasmei muito com o livro, e até nessa, eu não vou ler a recensão crítica, obviamente, mas vou-me basear nela. Desde logo, acho o título profundamente cativante, porque tão depressa joga com uma certa agressividade como parece apaziguar. Aliás, este é um livro feito de contrastes, em meu entender. Dois pratos da balança sistematicamente a tentarem equilibrar-se. E eu, quando vi o livro, pensei, e digo isso, naquela obra do Daniel Peñac como un roman. Porque, afinal, as várias partes que compõem este livro são, de facto, uma história de vida. Portanto, a roda da vida está aqui nesta obra. E depois há uma coisa engraçada, é como um romance. Bem, as características da ficção são diferentes das características da poesia, toda a gente sabe. Mas há estruturas que acabam por se juntar. E depois, a Maria aqui joga. É com o realismo, é com o romantismo, é com o simbolismo. Quer dizer, há aqui, é até com o surrealismo e, sobretudo, naquela parte do Alentejo, obviamente, com o naturalismo, mas aqui o naturalismo da pintura, não o naturalismo que tem a ver com o positivismo. Mas eu acho que esta obra é, sobretudo, uma obra humanista e merece ser lida como tal. Porque, se por um lado nós temos aqui o percurso vital da Maria, ou aquilo que nós pensamos ser, porque o poeta é um fingidor, não é? Pensamos ser o percurso vital da Maria, é também, obviamente, o percurso da humanidade. Este livro está cheio de virtudes. E uma das virtudes que ele tem é, digamos assim, a traição ao cânon. Conserva o cânon, mas vai traindo. Diz, está bem, estás aí, deixa de estar, eu até compreendo, eu vou lá estudar, eu vou ver como é, mas vou fazer à minha maneira. E eu acho que a criatividade das pessoas está também muito isso. É conhecer o que está para trás, que é indispensável. Não podemos negar todo o passado, porque o nosso presente é feito de passado. E o futuro ainda será mais, quando o presente já for também passado. E, portanto, ela vai traindo o cânon sem se incomodar, mas ele está lá.
a Maria acaba por o respeitar sempre. Por isso é que eu digo que esta obra é anarquicamente organizada. Isto parece quase um oxímoro, mas não é. E é verdade. Porquê? Porque eu através dela, fico a saber da poesia e fico a saber também da poetisa. Com fingimentos, sem fingimentos, é-me completamente indiferente. Eu parto do princípio que o poeta é um fingidor. Mas também há uma coisa. Há muito deixei de ler texto sem o associar ao contexto. E esta obra, em meu entender, só pode ser lida, bem lida, se contextualizada. E por isso, quer dizer, não me importa, e aqui eu cito a Maria, quando ela diz, na página 21, o milagre da vida é essa reciclagem de matérias e dos seus condimentos. É por isso que eu digo muitas vezes, quer dizer, a originalidade, o grau máximo da originalidade não existe. Porque todos nós somos feitos daquilo que está para trás. Felizmente. E por isso é que eu digo muitas vezes, quer dizer, quanto maior for a nossa enciclopédia cultural em relação ao passado, mais hipóteses temos nós de fazer algo de diferente e algo de bom. Esta obra vai-se anunciando. E anuncia-se logo nas epígrafes que a Maria escolhe, que concita os nomes de Alexandre O'Neill, José Mário Branco, Alberto Helder, Joaquim Pessoa, e é interessante, porque é uma forma bastante original dela anunciar as suas linhas programáticas. Não o vai fazer em primeira pessoa, mas pegando nestes nomes, onde porventura ela deposita a sua confiança. Nomes em que nós confiamos também, porque são autores de referência. Através deles, ela anuncia as linhas programáticas. E há uma muito importante aqui, a que me vou referir mais no fim, que é a metapoética, embora nós tenhamos também aqui várias dialéticas, a dialética morte-vida, o poder dos sentidos, a dialética dos amores e desamores. Não há amor sem desamores, nem desamores sem amores, e isto é verdade, e, sobretudo, o humanismo. Mas o que é engraçado ver nestas temáticas e noutras que podemos encontrar é o cruzamento de forças antagónicas. Sempre a cruzar forças, sempre a degladiarem-se. E por isso eu, a certa altura, até fui à mitologia. Eu vejo o Hércules e Poseidon, eu vejo Atena e vejo Orfeu. São antagónicos? São. E anunciam uma coisa, para que este livro nos previne, para a vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis. Não há certezas. E aqui é que nós podemos cair em nós e sentirmos que há a condição humana. E esta condição humana é precária. Mas vamos encará-la sempre a piscar lá um olho a Vênus, que é extremamente importante. E com esse piscar de olho, nós de certeza que podemos fazer uma recriação do mundo. E portanto eu disse que isto era um romance. Ou seja, os capítulos vão sucedendo só aparentemente independentes. Não há capítulos propriamente. Há partes, a Maria até faz várias, mas não são independentes. Elas prolongam a semântica umas das outras. E, naturalmente, que há aqui uma história de vida tutelada pelo amor. E como é que a Maria... É muito engraçado. Porque como é que ela nos dá a irregularidade da vida? A vulnerabilidade da vida é justamente através da irregularidade estrófica, da irregularidade métrica, da irregularidade rítmica. Esta irregularidade contagia, esta parte formal contagia a semântica da obra e é por isso que ela é um todo interessantíssimo, onde conteúdo e forma acabam por dialogar com imensa intensidade. Depois, outra coisa muito interessante que eu achei aqui foram as ressonâncias bíblicas. Elas são mais que muitas e convocam elementos salvíficos. Não sei se há da parte da autora essa intenção, mas quer dizer, eu sou leitora e eu, como leitora, o livro agora não é dela, é meu, eu vou lê-lo como me apetece e pronto. Eu tenho colegas que dizem, é por causa destas coisas que eu só trabalho mortos. Não, eu também trabalho vivos, olha, de vez em quando zangam-se, mas o que é que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada, vamos dizendo aquilo que pensamos. Porquê é que eu falo das ressonâncias bíblicas? Justamente porque o livro é Sal, Cal, Sul.
Ora bem, o sal é uma fonte de preservação da vida. É também, ou foi, na Idade Média, uma moeda de troca. Mas também é o símil do sacrifício. Também da durabilidade, da permanência, de uma certa capacidade de impacto. Mas também, quando excessivo, é estéril. Não é? E é símbolo da destruição. E há aqui esta esterilidade, esta destruição, vai-me remeter naturalmente para a desobediência da mulher de Ló, quando ela teimosamente olhou para as chamas de Sodoma e Gomorra, e todos sabemos o que é que aconteceu. Ora, a Maria não desobedece. Ela não desobedece, mas também não obedece. Porque o que ela não olha para trás, olha o futuro. E foi por isso que quando eu li esta poesia me lembra imenso da mulher de Ló. Este salmo me parece interessantíssimo. Convoca a amizade, convoca o afeto e, sobretudo, o percurso vital que é emoldurado pelo amor. Aliás, há uma expressão da Maria que eu gosto muito, que se diz que é escondido na bainha do amor. E depois reflete, e eu vou ler o que ela escreveu. Mesmo se estamos todos muito distantes uns dos outros, estamos todos muito distantes de nós mesmos, até ao subtil vislumbre de que somos todos um. Ora bem, este livro é o percurso que ele faz. Ele aceita que nós, efetivamente, em termos humanos, muitas vezes estamos distantes uns dos outros, mas há aqui um contínuo, há aqui uma ajuda, há aqui algo que nos vai empurrar para que um dia sejamos todos um. Bom, mesmo que ainda não vislumbremos isso, vamos ter fé que, obviamente, isso vai acontecer. E depois, novamente, nesta parte, o que eu disse há bocado em relação à forma, o poema longo. O poema longo é muito interessante porque depois a Maria trabalha nele com rimas internas, com umas aliterações vertiginosas, agressivas, que tocam de facto a pessoa e sobretudo trabalha muito bem a metáfora. Eu acho que ela, através da metáfora, consegue transgredir de facto o cânon com a metáfora que é canónica. E isto é muito engraçado, porque a certa altura a Maria foge do império linguístico para entrar no império cognitivo que a metáfora, digamos assim, lhe sugere. E, portanto, a metáfora apresenta-se aqui, e isto pode ter a ver com a sua formação profissional, apresenta-se aqui como uma ferramenta psicológica que vai, digamos assim, ampliar o conhecimento do mundo. E esse desejo de ampliar o conhecimento do mundo é evidentemente manifesto. E enquanto mostra esse desejo, há concomitantemente o convite para seguir, o convite para percorrer essa vida, para que haja uma parceria num percurso que, tendo sido já iniciado e alimentando-se também da memória, vai fitar sobretudo o futuro. Portanto, é um livro baseado em memórias que fita o futuro. Daí eu falar da sequencialidade e dizer que este livro pode ser lido de facto como um romance. Sal é vida. E da vida eu passo à morte, ou se calhar não passo nada. Mas cal é uma palavra que nem sempre nós encaramos pela positiva. Mas o que a Maria sustenta muito a sua poética nas ambivalências. A palavra sal é ambivalente. E a palavra cal também. Há, pois, muitas vezes é o espectro da morte, mas a morte não prescinde da vida em termos espirituais. E não estou a falar de nenhuma religião. Estou a falar de uma espiritualidade que é mais importante, muitas vezes, do que a morte física. Aquilo que perdura, aquilo que, eventualmente, nós deixamos. E então, esta dialética de que eu vos tenho vindo a falar vai-se acentuar. É transformação, é purificação, é esperança, é luminosidade também. Cal, a luz a dar na cal, a luz que muitas vezes também fere, que reflete, não é? Mas há aqui uma convivência
parcimoniosa, pacífica, agradável, entre justamente essa parte negativa da cal e aquilo que nos traz de positivo. E então aqui volta à metáfora que vos falei há bocado, no domínio cognitivo. E há poemas aqui interessantíssimos nesta parte, por exemplo, poemas pascais, na página 21, ou Consentimentos da Morte. E a verdade é esta: pode haver nuvens negras, mas elas são de curta duração, porque mesmo quando elas batem na cal, o sal vai ajudar, e o sol ainda mais. E vejam a quantidade de aliterações que aqui há nestas palavras que eu acabei de dizer e que não estou a escolher, as palavras são da Maria, mas estão a soltar. Aliás, é ela própria que diz: porque das pedras de cal e de sal faz também a vida. Portanto, cá estão as ambivalências e cá está a tal linha que eu digo que vai desaguar no mesmo sítio. E sim, eu aqui poderia voar para a Guerra dos 100 Anos, para o luxo da Corte de Versalhes, para a Revolução Francesa, para a independência da Índia, tudo e mais alguma coisa, Maria abre portas. E através de um subterfúgio que eu considero fantástico, que é a retórica do eu. Não há nada que eu valorize tanto na poesia atual como a retórica do eu. Porque ela aproxima o autor do leitor, seja ele qual for. E não nos vamos pôr aqui a discutir estas coisas. Quer dizer, eu acho que a retórica do eu que a Maria usa encaminha-nos para o mundo dela, para o mundo pessoal, para a sua identidade, e promove este tom dialogístico que faz com que o leitor queira responder às perguntas que ela faz, perguntas retóricas, naturalmente. E, portanto, esta interação, para mim, poesia leitora, esta retórica do eu, é uma das ferramentas mais poderosas, a par da metáfora, que a poética de Maria Toscano usa. Portanto, é eficácia. Sobretudo, é eficaz a poética. E, sobretudo, através destas duas ferramentas que, para mim, são eletivas. Com elas, vamos rumar ao sul. E aqui volta a haver um grande amplexo entre o texto e o contexto, sem dúvida nenhuma. Vamos nos aproximar de uma geografia que, sendo física, é, sobretudo, emocional. É o Alentejo. E é estas emoções e estes afetos que fazem desta geografia algo de cativante e de aliciante, numa geografia que não é só Alentejo, é também Alentejo, mas é global, é o mundo inteiro. Porque é lá no Alentejo que a Maria diz que houve Piaf e Betânia. Ouvido. É no Alentejo que ela vê as telas de Picasso e de Klimt. A visão. É as searas do vento que ela cheira. E depois é o amor e o desamor, as emoções. Portanto, esta parafernália sensitiva, quer dizer, o Alentejo tem aqui um papel de sensualidade, desperta todos os sentidos, mas não são todos os sentidos locais só, são também todos os sentidos globais. Por isso é que ela voa para outras paisagens. E a certa altura, aliás, esta parafernália sensitiva vai acoplar todas as artes. E a Maria, como aliás tive ocasião de dizer, a Maria diz: porque um vislumbre, um arrepio, uma chispa, uma visão, é tudo o que a vida pede para permanecer. Portanto, fazendo do Alentejo o seu axis mundi, é muito mais que isso. É talvez o renovatio vita nova. É ali que ela se vai renovar. Para quê? Para do local saltar para o global. Bom, eu não deixo o sul, mas entro então na roda da vida. E entro na roda da vida, de facto, através de uma apoteose dos sentidos. Isto é mais do que visível. E há aqui demandas frenéticas, excessivas, ansiosas. E eu volto a convocar Vênus, porque eu acho que Vênus está sempre presente, convoca-me, e esta própria Vênus que me segreda, através das palavras da Maria, o seguinte: nunca saberemos quando muda a hora do desejo.
E, portanto, é Eros também que aqui me vai acenar numa expressão de anseio de sexualidade, obviamente, mas uma sexualidade que envolve mundos estéticos, sensoriais, emocionais. E eu aqui poderia chamar, sei lá, um Bataille que fala da transgressão e da busca do inusitado. Podia falar em Kristeva e na dimensão corpórea da linguística, como ela diz, ou de Freud, que faz a investigação do comportamento humano, da psique do comportamento humano, ou de Foucault, que fala das relações do poder e das práticas sociais. Mas eu prefiro falar da Maria. E ela deu do Alentejo. E consegue um hibridismo simbólico, biológico e cultural, que me parece manifestamente interessante. Aliás, porque ela diz: amo todos os vulcões. Aliás, com uma prosa que elaboro, repetidamente avisa. Eu digo avisa a prosa e avisa, naturalmente, a poesia, porque ambas têm um só propósito. Eu estava a ler, sobretudo esta parte do Alentejo, e estava a ver aquele anjito pequenito cupido com as setas a disparar, e as papoilas eram os corações que voavam. Ora, quando uma obra nos consegue, de facto, despertar esta criatividade, é porque a obra está bem escrita. É porque vale a pena ser lida. Esta rede de ideias que nos provoca é, de facto, extremamente importante. E, portanto, soltam-se esses corações nas papoilas e soltam-se os versos que meditam a própria poesia. E eu disse há pouco que uma das linhas importantes na poética da Maria Toscano é, de facto, as reflexões metapoéticas. Ela reflete muito sobre a poesia, sobre o ato de escrever, sobre as técnicas usadas, sobre a natureza e também, enfim, se mete um bocado com a análise crítica. Eu aprecio muito este jeito metapoético que vem na senda de Eliot ou de Adélia Prado, porque vai novamente reiterar aquilo que eu vos disse há bocado, que é a aproximação entre o autor e o leitor. E isto é reiterado através destas reflexões metapoéticas. Por isso é que há aqui um pequeno capítulo que se chama do processo de escrita deste livro. E quando nós vemos este capítulo, devo dizer-vos que fui ler primeiro. Antes de ler o resto, fui ler este. Não, isto é assim, nós não temos que manter a sequência, não é? Aqui descobre-se a norma oficinal de Maria Toscano. Em inquestionável interação, texto com texto, quer social, quer emocional, quer pessoal e também geográfico. Por isso é que eu lhe chamo uma história de vida. Uma história de vida com elementos ambivalentes, polissémicos, cheios de incertezas, mas a própria vida, e por isso eu falei em humanismo logo no início, a própria vida mas a palavra poética é apoteótica. É um hino a esta vida. É um hino ao sonho, sempre em conluio com a realidade. E por isso eu disse que isto era um romance. E a nossa vida é um romance. E a Maria diz: ainda sei, ainda posso, ainda amo, ainda vivo. E eu digo: ainda há poetisa, ainda há poesia, e dou-lhes parabéns.